uma dica sobre o nosso astro de hoje. Tá de gritar de bom. Pare de gritar! Edvard Munch. Um dos mais importantes pintores impressionistas all the world, criador dessa obra-prima chamada O Grito e inspirador de filmes de série B. Você não sabe do que eu estou falando, não é mesmo? Não criemos pânico. Munch nasceu em 12 de dezembro de 1863 em Lotten, na Noruega, e foi batizado rapidamente, logo em seguida, pois seus pais achavam que o pobrezinho não sobreviveria mais que uma semana. Sua infância já previa ser cheia de tragédias. Sempre doente, perdeu sua mãe quando tinha apenas 5 anos, vítima de tuberculose. Também perdeu a irmã, de 15 anos, vítima da mesma doença, e sua irmã mais nova foi internada num sanatório com esquizofrenia. E a outra irmã morreu meses depois de casar. Muita morte, não é mesmo? Órfão de mãe, seu pai foi o responsável por sua personalidade doentia, sofrida e solitária, como ele mesmo dizia, pois o pai era extremamente religioso e o coitado cresceu na relação ambígua de ler a Bíblia e contos de terror de Edgar Allan Poe, o que, assim como as tendências sombrias de seu pai, moldaram seu psicológico e o fizeram herdar sua loucura. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco! Contra a vontade de seu pai, que considerava ser artista uma carreira profana, inclusive destruindo várias obras do filho, a maioria nus, Edward desistiu de seu curso de engenharia para se dedicar ao desenho. Não esse desenho, eu digo a pintura, a Escola de Belas Artes. E lá pintou um retrato impressionista de seu amigo Carl Jensen Hell, e foi ridicularizado, sendo alvo de chacotas de seus colegas. Aliás, não foi a única vez que Munch foi criticado, zombado e recusado. Quando pintou sua outra obra-prima, Menina Doente, de 1885, inspirada na morte de sua irmã, a crítica dizia ser uma obra inacabada e caiu em cima do artista. Vale dizer que Munch pintou mais de 6 versões dessa mesma obra e fez diversas litografias. Também aos 29 anos, quando recebeu um convite para expor em Berlim, na Alemanha, o jovem Munch, entusiasmado, criou mais de 50 obras para a mostra. Porém, a reação do público foi tão negativa que a entidade se obrigou a encerrar a exposição com menos de uma semana, abaixo de várias críticas. Fui lá para ver uma exposição de arte. Aquilo não é arte. Aquilo não é arte, aquilo é arteiro. Quem fez aquilo é arteiro, não é artista. O próprio O Grito, quando foi exposto, foi aconselhado pelos críticos a não ser visto por mulheres grávidas, pois elas poderiam sofrer um aborto espontâneo ao ver a obra. Também a descreveram como meter a mão em excrementos e limpar num lenço. O pintor francês Toulouse-Lautrec, uma das fontes de inspiração de Munch, falou que a obra do artista era incompreensível e que ele se sentia como um cavalo em fuga de uma corrida. Eu não entendi. As obras de Munch revelavam os sentimentos mais profundos do artista, assim retratando toda a nossa natureza humana de medos, angústias, tristezas, desesperos e ansiedades. Nada mais atual, não é mesmo? Além de sua própria vida pessoal, seus traumas e problemas mentais, ele capturou de forma única todo um universo psicológico do ser humano. Muito difícil de entender na época. Porém, nosso gritante Edward, apesar de sua pintura polêmica, nunca desistiu de seus temas, evidenciado inclusive em sua série Frisos da Vida, de 1902, e assim finalmente ganha aclamações pela crítica. Oi, Cebolinha. Crítica, depois de décadas de tragédia, insegurança e rejeições dos museus.
chorando, meu amor? Por causa do museu. Mas por quê, filha? Não chora, não. Por causa que eu gostei. Agora fique com nossas 3 notícias gritantes de sucesso. Em 1912, Munch foi nomeado Cavaleiro da Ordem Real de Santo Olaf, uma condecoração real para pessoas de grandes feitos em favor da humanidade. Munch já estampou a nota de 1000 coroas norueguesas. Já famoso quando Munch pintava nus, jovens modelos faziam fila em sua porta, pois era incrível a chance de posar para um mestre moderno na época. Mas nem tudo são flores, não é mesmo? E nosso Edward não aproveita seu sucesso por muito tempo. Estimulado por problemas relacionados à sua vida pessoal, à bebida e à doença mental, onde dizia ouvir vozes, Acabei de ouvir. Tendo um surto quase fatal, ele é internado numa clínica psiquiátrica. Alguns dizem que foi uma desilusão amorosa, pois Munch era a favor da liberdade sexual, tendo nunca se casado. Inclusive, na época que morava em Berlim, fazia parte da comunidade intelectual e à vanguarda da cidade, sendo bem influenciado em descobrir e explorar a diversidade do amor. Falando nisso, agora temos nosso top 3 babados pra vocês. Como já disse, sua vida amorosa parecia ser bem tumultuada. Em 1902, ele teve um relacionamento com Tula Larsen, uma jovem rica que perseguia Munch por todas as partes querendo se casar. Mas ele sempre fugia, e numa dessas fugas, acabou com um tiro em sua mão esquerda. O caso nunca foi explicado pelo artista. A relação turbulenta serviu de inspiração para sua série sobre amor e morte, especialmente para a obra Assassinato, de 1906. Quando foi internado no sanatório, Munch recebeu tratamento à base de eletrochoques e depois que saiu, ficou inclusive amigo de seu médico. O artista viveu por mais 35 anos depois desse ocorrido, e as obras que produziu após isso foram na sua maioria paisagens, pinturas mais otimistas e alegres. Adolf Hitler simplesmente tinha um ódio mortal de Munch, chamando sua arte de degenerativa, mandando retirar quase todas as 90 peças do artista expostas nos museus alemães antes da Segunda Guerra Mundial. Engraçado que anos mais tarde, esses mesmos nazistas que queriam invadir sua casa e destruir suas pinturas organizaram seu funeral. Na época, isso seria uma propaganda destinada a mudar a imagem do artista degenerado, transformando-o em um simpatizante nazista, já que Munch morto não poderia mais se defender. Ah, esses nazistas. Falando em morte, apesar de muito velho e com cataratas nos olhos, Munch pintou até morrer. Seus últimos autorretratos apresentam o confronto de sua velhice com a morte, que ocorreu em 23 de janeiro de 1944, aos 80 anos, em sua casa em Oslo, que em 1960 virou seu museu. Essa obra, inclusive, Entre o Relógio e a Cama, de 1940, retrata bem esse momento e serviu de cosplay para diversas obras do americano Jasper John. Munch deixou mais de 5.000 trabalhos entre obras e desenhos. Ele também escreveu cerca de 13.000 páginas autobiográficas, contos, romances, poemas, cartas, pensamentos, tudo sobre ele. Aliás, ele adorava falar sobre ele e se autorretratar. Possui inúmeros autorretratos. Inclusive, falando nisso, em 1902, Munch comprou sua primeira máquina fotográfica e criou uma série só de autorretratos amadores. Ou seja, Munch pode ter sido praticamente o inventor da selfie. Mais tarde, comprou uma filmadora também, onde começou a fazer vídeos caseiros. Não, é onde fazia coisa sem importância. Entre suas obras mais importantes estão Amor e Dor, de 1916, que ganhou o nome popular de Mulher Vampiro, pois um amigo disse que a mulher parecia uma vampira e que seria bom mudar o nome, pois na época pois na época estava na moda o tema, depois do sucesso de Drácula, de Bram Stoker. Eu senti um negócio no meu pescoço. Autorretrato depois da gripe espanhola, de 1919, que o artista pintou durante a pandemia. Puberdade, de 1895. Morte no Quarto da Doente, de 1883. Nu Feminino de Joelhos, de 1919. E Sua Madonna, de 1884. E claro, nossa masterpiece ever forever mais amada, praticamente nossa Mona Lisa desesperada, berrante da Noruega, O Grito. A obra, que mede 91 por 73 centímetros e que retrata um momento real vivido pelo pintor, sim, Munch pintou a primeira versão em 1893 e relata um passeio com 2 amigos por uma ponte em Oslo, sob um céu cor de fogo. Em uma crise de ansiedade, sentiu um grito, mas pode ter ouvido,
já que ao lado ficava o hospital psiquiátrico em que sua irmã mais nova estava internada, e também um matadouro, onde se ouvia muitos gritos de animais, o que, combinados com os loucos do sanatório, fizeram Munch a pintar a obra, que originalmente se chamava O Grito da Natureza. Falando em loucos, alguém um dia chegou no museu onde a obra estava exposta anos depois e escreveu nela: "Isso só pode ter sido pintado por um louco." Um louco falando de outro louco. Gente, don't touch. Don't touch. Don't touch. Don't touch. It's art. E já que o nome deste canal leva cosplay, é disso que precisamos falar. Vocês sabiam que a figura da obra de Munch é cosplay de uma múmia que o artista viu tempos antes no Museu do Homem, em Paris? Sim, a múmia peruana em posição fetal e com as mãos junto ao rosto não só serviu para o seu grito, como também para seu best friend da época, Paul Gauguin, que também se inspirou na figura para criar duas obras, a figura central do quadro A Miséria Humana, de 1888, e no desenho da velha mulher situada no extremo esquerdo de sua famosa De Onde Viemos, Quem Somos, Para Onde Vamos, de 1898. Fora isso, nem precisamos falar mais de cosplays, pois Edward já fazia seus próprios por toda a sua carreira. Seu fundo de O Grito é copiado em diversas outras obras dele mesmo. E só O Grito tem 4 famosas versões como pinturas e diversas gravuras que ele fez para substituindo as que ele ia vendendo. 2 dessas pintadas a óleo, essa primeira, inclusive de 1893, na qual existe uma versão inacabada do grito atrás do grito, que está dando um grito. Enfim, essa obra está desbotando, quase sumindo, pois o artista usou o amarelo cádmio, um pigmento que se degrada na umidade. Essa outra, e 2 em pastel. Uma delas está sendo vendida em um leilão nesse exato momento. Mas para contar isso e outras coisinhas mais, vou chamar ele, meu amigo, repórter, querido, fofo, aquele que viaja pelo tempo. Tives, cadê você? Olá, Tives! Eu tô aqui direto de Nova York, onde tá rolando um super leilão de Um Grito. No caso, esse pastel, de 1895. Ele está numa moldura pintada pelo próprio Munch e inclui o poema onde ele conta a sua criação. A estimativa de venda é de $100 milhões, Tives, e foi montado até uma mini galeria com cercas elétricas para proteger a obra aqui antes do leilão, pois Munch é muito visado pelos ladrões. E eu tinha umas coisas para contar sobre isso, enquanto não vendem nada aqui. Mas eu queria fazer igual você faz, pode ser? E como é? Agora nós temos top 3 babados pra você! 3! Em 1994, praticamente 100 anos depois da criação da obra, 2 criminosos pularam a janela e roubaram o grito da National Gallery da Noruega em apenas 50 segundos, Tives. E ainda tiveram tempo de deixar um bilhetinho que dizia: "Obrigado pela segurança deplorável". E os ladrões, dias depois, pediram $1 milhão de resgate para a galeria, que não pagou e ainda colocou um comprador falso, criando uma história e assim recuperando a obra e prendendo os ladrões. 2. Em 2004, a audácia foi ainda maior, Tives. 2 homens encapuzados entraram no Munch Museu em Oslo, renderam os seguranças e roubaram a obra na frente de todos os visitantes atônitos. Ainda levaram a obra Madonna do pintor. Foi tudo tão amadoristicamente profissional que os assaltantes foram inclusive fotografados roubando a obra. Isso foi inclusive satirizado num dos episódios de Os Simpsons. Check it out. I stole the sign. Check it out, we stole the scream. O mais incrível dessa história você não sabe, Tives, é que além do governo oferecer o equivalente a $300 mil de recompensa pela obra, a fábrica de M&M's, sim, o chocolate M&M's, bolou um plano. E ele sempre tem um plano para fazer o assalto. É só a gente bolar um plano brilhante também. E ofereceu 2 milhões de M&M's de recompensa. Puro marketing, não é mesmo? 2 anos depois, a obra foi recuperada com alguns danos, pois um dos ladrões entregou seus comparsas, mas ficou sem recompensa e sem os M&M's. Super divertido, Tives. Mas não eram 3 babados? Eram! E vendeu essa porra aqui, Tives. É $120 milhões. Já conta como um babado, não é mesmo? Então por aqui é isso, Tives. É com você. Acabamos de ver O Grito vendido a $120 milhões, selando sua reputação de uma das obras mais importantes já produzidas. Quem não ama essa múmia amarela tão cativante, não é mesmo? Passando pela pintura de nosso querido Andy Warhol, nas performances de Marina Abramovic, no filme de Peter Watkins, na capa da Time.
nessa incrível animação de Sebastian Koller ao som de Pink Floyd. Yeah, that's right. I suppose that's the way it should be. But, you know, if you're afraid... I never said I was frightened of dying. All right. Get angry at me. Relax. I am. We're just talking, okay? There's no reason to shout at me. I told you I am calm. Don't try to twist my words. Inspiração para a máscara de nosso adorado filme de terror, aos pôsteres de comédias que amamos. Até eu já fiz minha releitura. Mas tô pensando em fazer mais uma. Então vamos de cosplay de quê? Agora chegou a hora do nosso quadro que virou mania nacional. É o cosplay de amigo, onde eu dou uma missão para algum amigo em casa mandando 2 opções de obras de arte para ele escolher. E ele recria a obra do jeitinho que ele quer. Hoje eu tenho a presença dessa lindeza de atriz e apresentadora que eu adoro. Com vocês, Maria Joana. Para Maria, eu não dei nem escolha. Como o assunto de hoje é o expressionismo, eu mandei de cara um Alexei von Jolovsky, um dos expressionistas russos mais importantes do século XX. A obra é o retrato do dançarino Alexander Sakharov, de 1909, que devido à sua aparência andrógena, ficou popular nas mãos de Alexei. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Joana, atriz e apresentadora. Vim aqui participar dessa brincadeira do canal do meu amigo Tives. A gente escolheu o russo Alexei pra gente poder representar. E eu vou começar a me caracterizar agora. Bora acompanhar? Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий. Quero dizer que eu adorei te... Tô aqui tirando a make, mostrei um pouquinho da minha caracterização do início, agora da descaracterização. Quero dizer que eu amei participar. Eu acho que essa maneira da gente brincar um pouco de se vestir traz um pouco do que eu amo, que é do teatro, que é de criação de personagem. Eu já coloquei a trilha sonora aqui russa para já ir aquecendo e para ir me animando. Foi muito legal, muito obrigada pelo convite. Eu espero que todo mundo goste e muito, muito, muito sucesso para você, viu? Você é um artista maravilhoso. Um super beijo e muito obrigada. E Maria Joana colocou até música russa para se inspirar. E como ficou? Imagens na tela. Muito obrigado, Maria! E por hoje é só, pessoal. Esse foi o nosso cosplay de quê? Não esquece de dar like, se inscrever aqui no canal, ativar o sino, divulgar para os seus amigos e me seguir nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!